Tudo bem? Chegamos à lição número 2, a parte de segunda-feira, falando sobre a providência divina e a proteção para os cristãos. Quando Jesus anunciou que Jerusalém seria invadida, cercada, destruída, ele não estava apenas falando algo que seria apenas uma parte da história. Ele estava dizendo isso porque os cristãos precisavam do aviso divino, quando seria o momento deles saírem da cidade de Jerusalém. Vai acontecer o mesmo quando o decreto dominical for assinado. Haverá um tempo em que a igreja vai avisar os seus filhos para que saiam das grandes cidades. Infelizmente, muitos estarão acomodados, envolvidos com muitos negócios, não vão ligar. No tempo de Jerusalém aconteceu o mesmo. O general Sestio Galo, ele cercou Jerusalém. Já havia ocorrido dois cercos, pelo general Pompeu, por exemplo, pelo outro general que foi muito importante nessa história, e agora é Sestio Galo. O general Pompeu invadiu Jerusalém para destruir com todo o poderio militar. Usaram bate-estacas e usaram outros elementos, mas não conseguiram invadir Jerusalém. Já o general Sestio Galo, no ano 70, ele cercou Jerusalém. Os judeus tinham um sistema de defesa muito bem arquitetado. Eles tinham vários túneis para que eles pudessem sair para fora do acampamento. E eles atacaram a legião romana por trás, na retaguarda. E chegaram a matar quase 6.000 soldados. Além disso, era o tempo de outono e as chuvas estavam abundantes. Havia as corredeiras que vinham das montanhas. E com isso, o suprimento de alimentos da legião romana foi interrompido. E a legião romana ficou sem alimento. Então, com esta situação, o general Sestio Galo resolveu sair de Jerusalém e ir embora de forma repentina, assustando a todo mundo. O povo de Jerusalém ficou numa euforia de que tudo estava resolvido, mas os discípulos e os cristãos resolveram então ver nisso o sinal divino que Jesus havia dito para que eles pudessem sair de Jerusalém. Eles então foram para Pérea, que era além do Jordão, para se protegerem. E depois de um certo tempo, o general Pompeu veio e ele então fez toda a matança que nós já temos ouvido. Por isso, nós vemos que no primeiro evento, a providência divina. Deus livrou o seu povo no momento certo. Estará fazendo o mesmo no tempo do fim. Nós temos que apenas olhar para as profecias, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E ainda o profeta diz que as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. O conhecimento está na palavra. O conhecimento está na informação bíblica. Nós temos que ficar atentos àquilo que Deus está nos dizendo hoje. Ellen White, em muitas citações, fala que nós devemos estar preparados para o que virá no final. E ela chegou a escrever sobre a questão de Jerusalém, no grande conflito, na página 402, ela escreveu o seguinte: quando o general romano retirou suas forças, suas legiões, sem a mínima razão aparente, foi a misericordiosa providência divina que estava dirigindo os acontecimentos para o bem do seu próprio povo. Então os que estavam alertas, eles então saíram de Jerusalém e salvaram suas vidas. Pergunta de número 3, como o cuidado divino é declarado em sua palavra? Nós temos dois textos. Salmo 46, verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Isaías 41, verso 10, Isaías escreveu o que Deus mandou para ele como mensagem, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, a pergunta é: como o cuidado divino é mostrado e evidenciado na palavra de Deus? A resposta: Deus é o nosso refúgio. O Senhor Deus promete estar sempre conosco. Ele nos encoraja, nos ajuda e nos sustenta com a sua mão poderosa. Temos apenas que confiar nessa proteção gloriosa. A fé na providência divina é de grande valor nos tempos de perseguição, nos tempos de angústia, nos tempos de necessidade extrema e livramento inesperado. Uma comportora no centro do Brasil estava indo para uma cidade de um vilarejo para um município maior. Mas no caminho ela estava com muita fome, não havia comido nada e faltou-lhe as forças. Ela se retirou da estrada e então, num cantinho da mata, ela se ajoelhou e pediu a Deus que a ajudasse a chegar na cidade ou lhe providenciasse alimento. Quando ela voltou para a estrada, um homem alto com uma mochila nas costas olhou para ela e disse: quer comer alguma coisa?
ela disse: estou morrendo de fome. Ele colocou a mochila no chão, tirou alguns pães, deu para ela, e ela então comeu, bebeu água, se fortaleceu. Quando ela levantou os olhos para agradecer, o homem havia desaparecido. Na verdade, foi um anjo que Deus enviou para ajudar essa comportora. Então, em tempos de grande necessidade, clamar a Deus equivale a receber dele uma resposta imediata. Deus observa os eventos desta terra e guarda os seus filhos que dele necessitam em situações de gravidade, apesar de que em algumas situações Deus não age para livrar. E algumas pessoas têm questionado isso. Por que Deus não livra todas as vezes? A pergunta número 4 diz assim: na batalha do grande conflito, é possível que alguns sofram e alguns até morram. Como podemos assim coordenar, ou seja, como podemos combinar essa situação com a expressão de que o Senhor guardará o seu povo? Se Deus guarda, ninguém devia morrer. Então, se Deus guarda, todos deveriam ser salvos. Mas por que alguns que Deus permite que sejam assim martirizados? A resposta vamos encontrar agora. Hebreus capítulo 11, verso 35 a 38. Diz assim o texto: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Falando ali da morte de Cristo, sua ressurreição. Uns foram torturados e outros não aceitaram o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Alguns foram apedrejados, cerrados, foram tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e os lugares escuros da terra se tornou a sua morada, os quais o mundo não era digno dessas pessoas. Eles eram errantes pelo deserto de monte e pelas covas e cavernas da terra. Então a Bíblia fala de forma clara que alguns Deus livrou, mas Deus permitiu. E esses que morreram na fé, eles viram que isso valia a pena. Por isso o apóstolo Paulo dizendo que para ele o viver é Cristo e o morrer era lucro. Quando ele estava para morrer, ele disse: combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada. E não é somente para mim, é para todos quando amarem a vinda do Senhor Jesus. Apocalipse 2, verso 10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados a abandonar a Deus, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a pergunta: na grande batalha do grande conflito, é possível que alguns sofram e até morram. Como este fato pode ser contrário à proteção divina anunciada em sua palavra? Resposta: o diabo sabe que o sofrimento fará alguns desanimarem da fé, se escandalizarem. Por isso persegue o povo de Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus, porque a recompensa que Ele tem é muito maior. Se precisarmos enfrentar a morte, temos que entender que o galardão estará garantido para aqueles que morrerem defendendo a causa de Cristo. Deus, muitas vezes, não pode atender o clamor de socorro de forma imediata, como aconteceu com João Batista, preso na cadeia de Herodes. Alguns discípulos pediram a Jesus que o livrasse. O próprio Judas queria que Jesus fosse mais agressivo e libertasse João. Mas Jesus disse que ninguém era maior do que João, nenhum profeta. João morreu na prisão, chegou até a ter dúvida. Mandou alguém perguntar a Jesus: o Senhor é o Messias mesmo ou havemos de esperar outro? E Jesus disse para os discípulos: vão lá e diga para João o que vocês estão vendo. Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os paralíticos estão levantando, os mortos estão sendo ressuscitados. E a todos é anunciado o reino do céu. E João aquietou e disse: está feito, já cumpri minha missão. Ele não se importou em morrer por amor da causa do Senhor Jesus Cristo. Se tornou o primeiro mártir cristão e Jesus disse para os seus discípulos: entre os nascidos de mulher, de forma natural, ninguém foi maior, nem será maior do que João Batista. Que privilégio, hein? É uma pessoa receber de Jesus esta declaração de que se tornou uma pessoa benquista, amada por Deus. Um casal de missionários entre os índios do Amazonas chegaram numa tribo e não foram bem recebidos. A primeira noite foi terrível. Eles ameaçavam tocar fogo na pequena cabana onde eles estavam. O pastor tinha uma arma, mas resolveu ajoelhar-se para pedir clemência a Deus.
Ele e a esposa oraram incessantemente, até que o barulho lá de fora cessou. Depois de um ano, o primeiro indígena foi batizado. O pastor se lembrou da primeira noite e perguntou para aquele irmão batizado: naquela noite que vocês vieram aqui, na primeira noite que eu cheguei, vocês queriam me matar, queriam tocar fogo na minha cabana para que eu e minha esposa morrêssemos queimados. Por que vocês foram embora? Aquele moço disse: sabe o que aconteceu, pastor? Nós chegamos para matar o senhor e sua esposa, mas a cabana do senhor estava cercada de grandes guerreiros e nós não pudemos fazer nada e fomos embora. Deus enviou os seus anjos para guardar os seus filhos, os missionários e a sua esposa. Então, para o tempo do fim, Deus fará grandes livramentos, mas para algumas pessoas que já estarão preparadas, o Senhor não vai assim intervir. A pessoa já está pronta para ser selada e se aguardar a manhã da ressurreição. Por isso, não devemos ficar espantados. Hoje, quando alguém de nossa família descansa no Senhor, muitas vezes as pessoas questionam: mas eu orei tanto para que esse irmão ficasse curado, nós jejuamos e nada aconteceu, onde está Deus? E alguns perdem até a fé. É obra do diabo nos fazer duvidar da providência divina. Os discípulos não duvidaram. Quando viram o sinal, eles foram embora e salvaram suas vidas. Deus nos abençoe, para que nosso radar espiritual esteja sempre alerta, para que possamos definir aquilo que Deus nos colocou na sua palavra como sinais do tempo do fim. Obrigado, meu Deus, porque na destruição de Jerusalém, no cerco de Jerusalém, o Senhor mostrou sua providência e sua preocupação com seus filhos. Nos ajuda, Senhor, a entendermos o que acontecerá no final dos tempos e como o Senhor vai nos livrar pelo amor do Teu nome. Nós agradecemos por Jesus. Amém. Beijo no coração, fique com Deus e veja que essa lição ela é bem interessante e vai nos mostrando passo a passo o que Deus deseja para a nossa vontade. Será um trimestre muito importante, falando sobre o grande conflito. Todas as lições são baseadas em capítulos do grande conflito. Mark Phelan escreveu a lição desse trimestre, o pastor Mark Phelan. E ele é um pastor que gosta muito de profecia e usou o grande conflito como base para a lição ou as lições do trimestre. Deus nos abençoe e possamos então estudar cada dia para que possamos entender a vontade divina. Fique com Deus.